Boa tarde, caros estudantes. Meu nome é Carlos Bartel, professor do Instituto Federal Catarinense, do campus Ibirama. E nesse vídeo aqui vou falar um pouco sobre o nosso conteúdo do primeiro ano do ensino médio integrado ao ensino técnico. Eu vou falar agora sobre história antiga. Nós já vimos em outras oportunidades aquilo que a história convencionou chamar de pré-história, né? Os períodos neolítico, mesolítico, outros períodos menores que se encontram ali no meio, como a Idade dos Metais, o Mesolítico, que seria uma transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Mas vamos falar agora de história antiga. Então, assim, eu disse para vocês numa outra oportunidade, seguindo um historiador chamado Mark Bloch, que a história é a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo e no espaço. Então vamos lá. Eu sugiro para vocês que peguem o seu caderno, peguem uma folha para fazer anotações, que isso vai facilitar muito o estudo e a compreensão. Então, assim, a primeira pergunta: o que é história antiga? Bom, a história antiga, ela nos situa numa linha sequencial que os historiadores criaram para a gente compreender a história. E a história antiga, ela viria depois da pré-história e antes da Idade Média. Então, ela iniciaria por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás, e ela encerraria com um marco, um acontecimento que seria o fim do Império Romano, tá? Então, assim, esse é o período. A história é a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo. Qual é o tempo que nós estamos estudando? Esse tempo que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? Então, o término da história antiga seria a queda do Império Romano, mas e o início? O início, os historiadores, eles usam como marco a invenção da escrita. Então, na pré-história, supostamente não se tem escrita, e eu falo supostamente porque a gente viu a questão da arte rupestre, que é uma forma de comunicação, de representação de ideias. Agora, não existe na pré-história uma difusão de uma cultura escrita, tá? Então, assim, o surgimento da escrita e sua difusão no mundo oriental seria o início da história antiga. E o final, 476 depois de Cristo. O tempo, os marcos históricos, eles servem para quê? Para facilitar a nossa compreensão. O ser humano, ele organiza as informações ao longo do tempo para poder racionalizar essas informações. Então, assim, é óbvio que quem vivia lá na história antiga, agora temos escrita, até ontem eu estava na pré-história, hoje eu estou na história antiga. Não é assim que funciona. Esses seres humanos, eles nem tinham essa consciência do tempo aqui, que o tempo histórico, história antiga, pré-história. Isso serve para nós compreendermos aquele momento, tá? Isso naquele período, porque em outros momentos históricos o próprio ser humano disse: olha, nós estamos vivendo um momento diferente do anterior. Mas na antiguidade não aconteceu isso. Então é para a gente poder compreender, tá? Coloquem dentro dessa temporalidade aí. E aí a história antiga, para facilitar nossa compreensão, ela se divide em duas partes. Quais são as partes? História antiga oriental, que é essa que nós estamos vendo, e a história antiga clássica. Então, a história antiga clássica, ela trata do mundo greco-romano, de gregos e romanos. E a história antiga oriental trata lá dos povos da Mesopotâmia, do Egito, do Oriente Próximo, que a gente chama de Médio.
tá? Então, assim, visto isso, a história antiga oriental, que é o que nós vamos estudar, nós temos que estar atentos a 3 regiões geográficas. Depois eu vou compartilhar um material com vocês para a gente visualizar, mas quem quiser já procurando no Google aí, essas regiões, procura no Google aí esses mapas para ir visualizando. 3 regiões a gente tem que estar atento. A primeira é a região da Mesopotâmia, e ali surgiram 3 grandes civilizações. Eu sempre me lembro do sistema de freios ABS, né? Surgiram ali assírios, babilônicos e sumérios, não necessariamente nessa ordem. Então eram povos mesopotâmicos. A região da Mesopotâmia, a região do Nilo, que compreende o Egito, e a região do mar Mediterrâneo, que pega o norte da África, ali uma parte do Oriente Médio e o sul da Europa, Itália, Grécia, aquela região. Tá bom? Então esse é o nosso espaço geográfico. Fiquem atentos então a esses 3 espaços: Mesopotâmia, Egito e Mediterrâneo. E assim, até uma questão que eu sugeri para vocês, de um texto que eu escrevi pensando nessas questões, e a gente tem que pensar por que a gente tem que estudar a história antiga, se nós estamos tão distantes desses povos, distantes do ponto de vista geográfico, né? Distantes do ponto de vista cultural. Tem coisas até incompreensíveis se a gente não para refletir, e se a gente não contextualiza aquele período, fica muito difícil de se compreender. Mas eu escrevi um texto para esse livro aqui, que se chama Campus Ibirama, Ensino, Pesquisa e Extensão, que eu pensava exatamente sobre essas questões. E se a gente verificar, a gente sabe mais sobre história antiga do que sobre a história dos nossos povos indígenas. Aqui na região do Alto Vale do Itajaí, quem é que eram os povos indígenas que habitavam essa região? Há 4.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás. A maioria não sabe, né? Os povos Caigangue, povos Guaranis, povos Xoclengue, povos indígenas carijós, são ilustres desconhecidos para nós. Agora, se nós falarmos em gladiadores, falarmos na Bíblia, né, nós falarmos nos 300 de Esparta, isso aí inclusive a gente vê no cinema. E hoje eu até digo que esse assunto da história antiga ele está na moda, porque a gente vê ali até novelas na televisão, né? A Rede Record faz novelas de caráter religioso, e os 10 Mandamentos, fez uma novela de 2015, 16, Terra Prometida, depois Jesus. Não esqueçam que Jesus faz parte da história antiga. Quem assistiu aquele filme, agora não me recordo o nome, mas é do Mel Gibson, filme muito bom, depois eu vou colocar aqui para vocês o título do filme. Quem é que está flagelando lá? Quem é que bate em Jesus? São os romanos que estavam conquistando aquela região ali de Jerusalém. Inclusive os governantes romanos é que administravam a região de Jerusalém, tá? Então o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui? Eu vou passar para vocês, é óbvio que a gente não tem como tá discorrendo aqui num vídeo, civilização por civilização, característica de cada uma, característica da outra, característica da civilização. Nós não temos como fazer isso, até porque senão tornaria o estudo muito exaustivo. E isso vocês vão fazer nos trabalhos que eu solicitei. Cada um vai analisar uma civilização antiga, né? Um ficou com os sumérios, outro com egípcios,
outro ficou lá com os fenícios e por aí vai. Mas o que nós faremos aqui? Eu vou passar para vocês, eu ia passar 10 noções, 10 características, né? Mas aí eu já me lembrei de uma 11ª, então são 11 características da história antiga. Para quê? Para a gente poder compreender essas diferentes civilizações. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas características e ver se elas servem para aquela civilização que eu tô estudando, que eu estou abordando, né? E como essa característica, essa noção, ela se enquadra ali, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então assim, anotem aí para vocês. A primeira característica é a escrita. Escrita é a primeira característica da história antiga. Então a história antiga ela surgiu com a escrita. E aí tem esse livro aqui que eu gosto muito, um especialista escrevendo História da Escrita. Então ele vai analisar caso a caso da civilização, vai analisar cada civilização, né? E ele diz o seguinte, uma frase que eu gosto muito: a escrita é uma arte que fala. Então a escrita ela é uma manifestação de caráter cultural. Quem estiver estudando produção intelectual na antiguidade tem que se dar conta disso, que quem escrevia não era qualquer um. Eram pessoas muito bem preparadas, eram pessoas que serviam os donos do poder, né? Mas assim, por que surgiu a escrita? E aqui nós já temos uma diferença, né? Como eu disse, na pré-história nós temos a arte rupestre, mas não tem uma difusão da escrita. Agora não. Agora nós vamos ter um sistema de comunicação muito bem definido, delineado. Então essa arte que fala, ela serve para comunicação, é óbvio. Mas por que surgiu a escrita? A escrita ela surge por causa do comércio. A comércio. Então eu sempre digo, olha, o cara vendeu fiado para o outro e tinha que registrar isso para um terceiro poder entender. Então eles foram inventando. Então assim, ó, a escrita ela é um exercício compartilhado socialmente. Ela é uma manifestação cultural. A escrita são códigos que a gente traduz esses códigos, né? Quem é iniciado naquele código consegue traduzir aquilo ali, transformar aquele código numa ideia. Mas então ela serve para o comércio. Ela serve para o comércio, para registrar, para vender fiado, para fazer anotações. Mas logo ela vai servir também para outras questões, para se registrar textos de caráter religioso, para se registrar as leis, né? Então isso a gente tem que estar atento. Mas ela é uma atividade social que foi sendo aprimorada, desenvolvida desde a antiguidade até os dias de hoje. Tivemos há pouco tempo atrás aí uma revisão ortográfica para tentar unificar os povos falantes da língua portuguesa, né? E se a gente vê lá a revisão gramatical que teve em 1971, nós mudamos umas palavras para facilitar o entendimento. Ou seja, a escrita e as palavras são produções culturais. Certa vez perguntaram para o Sérgio Buarque de Holanda quem é que inventa as palavras. Ele disse a população. Então, palavras que vão ter um uso numa determinada época não vão ter uso na outra. E aí a gente tem que ter um trabalho de historiador ali para saber o que significava aquilo e por que era usado daquela forma. Mas isso é uma outra questão para a gente ir pensando a escrita, porque a escrita ao longo da história ela vai estar sempre associada ao poder. Não esqueçam que na Idade Média a maioria da população é de analfabetos. E quem detém a escrita é a Igreja Católica, que também detém o poder, e alguns nobres que sabem escrever. E esse vai ser um grande problema, que o Martinho Lutero vai provocar a Igreja dizendo, não, olha,
A população tem que saber ler para ela ir direto lá na fonte ler a Bíblia, não precisa de intermediário. Mas enfim, então a escrita, e aí se atribui, estou falando que a escrita aqui é uma prática social, mas se atribui a escrita, a criação da escrita ao povo sumério, tá? Mas ela surgiu por causa do comércio, e o comércio é a nossa segunda noção. Anota aí então, escrita a primeira, comércio a segunda. E aí nós temos que pensar, quando a gente fala em neolítico, nós falamos em revolução agrícola. A revolução agrícola, ela é uma revolução porque ela muda toda a estrutura, toda a forma do relacionamento entre as pessoas, o relacionamento social. Quer dizer, os grupos deixam de ser caçadores, os grupos eles deixam de ser nômades, seminômades, agora eles se tornam sedentários, eles permanecem no lugar porque eles conseguem produzir o próprio alimento. E quando eles conseguem uma produção acima do que eles consomem, que a gente chama de excedente, eles conseguem criar animais, porque se o ser humano não tem comida, o animal vira a própria comida. Então esse excedente ele vai criar animais, ele vai melhorar a qualidade de vida dele, ele vai acumular gordura, ele vai gastar menos energia, porque ele não vai ter que estar correndo atrás da caça, ele vai ter na criação dele, e vai sobrar uma quantidade X ali, que ele vai, esse ser humano neolítico, ele vai começar a realizar trocas de acordo com as suas necessidades. E essas trocas, elas dão origem ao comércio. E o comércio é uma característica que se difunde na antiguidade. Então, no Neolítico nós tínhamos agricultura, criação de animais, trabalho de metalurgia, trabalho de cerâmica. E agora nós temos o comércio, e o comércio faz com que as populações, ou parte delas, se desloquem de uma região para outra, exatamente para levar esse excedente ou para buscar aquilo que é necessário. Então eu tenho trigo que se faz o pão e eu vou trocar esse trigo por ferro, por espada, por foice, por machado. Então eu vou ter que estabelecer aí um sistema de conversão de valor, um sistema de troca. Como o dinheiro ainda não surgiu no início ali, apesar que na antiguidade vai ter já o dinheiro que faz essa conversão do sistema de troca, quanto que vale uma espada? Quanto de trigo que tem que dar para trocar por uma espada? Quantas ovelhas eu tenho que trocar para ter uma enxada? Então isso tudo vai ser negociado. E não sei se vocês sabem o que significa a palavra negócio. A palavra ócio é parado. Estou aqui no ócio, estou parado. E a palavra negócio é negação do ócio. A palavra negócio significa movimento, né? E aí é o que o comércio produz, movimento. Mas o comércio produz outros movimentos que além da negociação. Ele como eu disse, ele impõe um sistema de trocas. É necessário um sistema de administração da riqueza. Quer dizer, eu produzo trigo e eu vou ter trigo ao longo de um ano. Quanto de trigo que eu vou ter para trocar? Quanto de trigo que eu tenho para vender fiado? Então é necessário que alguém faça essa contabilidade, que alguém administre essa riqueza, que alguém tenha noção ali do quanto foi produzido no ano e quanto foi produzido no outro. E aí, assim, com quem que eu vou fazer esse negócio? Então aqui eu já tenho estabelecimento de alianças comerciais, né? Quem é que garante a segurança para eu ir na outra cidade lá comercializar e não vão me roubar a minha produção? Então, alianças comerciais. E aí, uma questão importante que é o mercado, né? E aqui o mercado,
Vamos entender o mercado do ponto de vista, né? Ali em Florianópolis tem o mercado público, em Porto Alegre tem o mercado público também. O mercado como espaço privilegiado onde se realizam as trocas. E assim, vamos pensar que quem produz ovelha, se for trocar essa ovelha ou animal por algum objeto, isso tem uma dinâmica. Se eu vou matar a ovelha e carnear e vender a carne, isso aí tem uma outra dinâmica. Então, assim, e se um grupo mora muito longe e lá tem um tipo de moeda, que o rei lá garante essa moeda, o outro grupo mora num outro local e tem uma outra moeda com outro rei, e eles vão se encontrar numa terceira cidade, e o mercado que vai fazer o câmbio. O que é o câmbio? A troca, a definição de quanto que vale. Vocês vêm aqui, a moeda de vocês aqui vale X, a moeda de vocês aqui na cidade vale Y, a gente está comprando, vocês vão ter uma moeda ou uma carta aqui de crédito para vocês fazerem as trocas aqui dentro do mercado. Então, isso vai estar organizado, esse comércio, através do mercado. E depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Agora, só para encerrar essa questão do mercado, nós temos que pensar também na questão da logística. Como assim a logística? O transporte. Se eu produzo trigo, se eu crio cabra e eu vou comercializar isso, como é que eu vou levar 1 tonelada de trigo de uma cidade para outra? Como é que eu vou levar 200 litros de vinho de uma cidade para outra? Como é que eu vou levar 200 ovelhas de uma cidade para outra? Aqui nós tem que ter uma logística. Como assim logística? Tem que ter logística, tem que ter planejamento e tem que ter infraestrutura. Então aqui nós estamos falando dos transportes. E isso estou falando lá na antiguidade, mas assim, a gente poderia trazer essa problemática ou essa questão para os dias de hoje, mas vamos pensar na antiguidade. Quer dizer, eu tenho que ter estradas, para eu poder levar a produção. Vai andar de carroça, a carroça ela precisa ter uma estrada para não quebrar a roda da carroça. Eu preciso ter conhecimento cartográfico, conhecer os caminhos que vão até o mercado. Então eu preciso ter segurança ao andar nessa estrada. Então tudo isso... E quem é que vai abrir uma estrada? E aí a estrada chegou e tem um rio. Como é que eu faço? Passo por dentro do rio? Se constrói ponte. Quem é que vai construir a ponte? Tem que ter essa infraestrutura. Como é que faz isso? Essa é uma questão que a gente tem que pensar e que foi pensado lá na antiguidade e muito bem pensado. Agora, esse transporte ele não é apenas terrestre. Esse transporte ele também se dá através dos rios. Então, aí eu já quero chegar na terceira questão. Terceira noção da antiguidade, a navegação, as navegações. Agora aqui eu já vou chamar a atenção para uma questão muito importante. Não confundam navegações na antiguidade com as grandes navegações, né? Então aqui nós temos esse livrinho aqui que eu sugeri, História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, que é um livro que eu gosto muito e por isso que eu indico ele. E aí ele tem um capítulo aqui na página 59 que fala das navegações. Por que eu digo não confundo navegações com grandes navegações? São duas questões diferentes. Grandes navegações trata das navegações do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, tá? Os descobrimentos ali dos portugueses, né, que o Luís de Camões trata muito bem lá nos Lusíadas, a viagem do Cristóvão Colombo,
o descobrimento do Brasil, a conquista do Brasil, as navegações francesas, as navegações inglesas, os piratas, os corsários, até lá a conquista da Austrália pelos ingleses. Por que o nome é Grandes Navegações? Porque essas navegações são feitas em mar aberto, nos grandes oceanos, oceano aberto, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Tá, mas e qual é a diferença dessas grandes navegações para as nossas navegações da antiguidade? A diferença, a gente pode dizer que é a tecnologia. Apesar dos antigos terem muito conhecimento, terem boas embarcações, nós não temos registro na história que esses povos da antiguidade navegaram pelos grandes oceanos. Tá? Não digo ali a navegação costeira ali, né? Mas eu estou falando navegação de atravessar o oceano de um continente para o outro. Não se tem registro do ponto de vista histórico. Então essas navegações da antiguidade, elas são pequenas navegações, vamos chamar assim para fazer um contraponto. Elas ocorrem nos rios, né? Não vamos esquecer aí os rios, o Tigres, o Eufrates, o rio Tibre, o rio Nilo, né? As navegações que ocorrem nos rios. E as navegações, elas ocorrem também nos pequenos mares. Né? Não esqueçam o próprio episódio lá bíblico. Jesus encontra Pedro. O que Pedro estava fazendo? Qual era a profissão do Pedro? Ele era pescador, ele estava pescando. Estava navegando ali num pequeno mar. Eles navegavam no Mar da Galileia, no Mar Morto e no Mar Mediterrâneo, que é um pouco maior, mas é um mar fechado. Não é um grande oceano como o Atlântico, o Pacífico, ele é um mar fechado. Tá? Então esse dado ele é muito importante. Nós teremos os fenícios que vão navegar no Mediterrâneo, depois os gregos, né? Não esqueçam a história da Odisseia, né? Ulisses, o Odisseu no caso. O Odisseu ele vai navegar de volta para casa quando ele retorna da guerra de Troia. Ele é um navegador. Navegador. Os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? O nosso mar. E nós teremos batalhas ali importantes no Mediterrâneo, as chamadas guerras púnicas. São guerras entre os romanos e os fenícios, púnicas porque era assim que os romanos chamavam os fenícios, que vão ser as guerras mundiais da antiguidade. Então nós teremos ali algumas guerras púnicas disputando exatamente esse controle do mar Mediterrâneo. Agora, uma outra questão é que a gente tem que pensar que o mar ele é um divisor, né? O rio ele é um divisor, é uma fronteira natural. Olha, do rio para lá é o teu território, do rio para cá é o meu território. Agora, nós podemos pensar também o mar Mediterrâneo e os demais mares ali como estradas, como vias de integração e de trocas que nem eu já falei aqui, trocas comerciais, mas trocas culturais. Fiquem muito atentos para isso. Por quê? Porque quando o mercador ele está indo lá fazer o comércio, ele está também levando um conhecimento. Ah, mas que conhecimento, professor? Conhecimento amplo. Desde o caminho, olha como é que tu fez para chegar até aqui. Então ele tem esse conhecimento. Isso pode ser registrado num mapa, um trabalho de cartografia, conhecimento de como se produz. Olha, nessa região aqui é bom para plantar isso, né? Tu dá para a ovelha essa pastagem aqui que ela fica mais gorda, para te trabalhar melhor com a lã da ovelha dessa maneira, para curtir o couro é dessa. Eles estão levando conhecimento.
estão trocando experiências, estão conhecendo outras pessoas, outras culturas, outras civilizações, outros modos de vida, outros modos de organização social. Tá? Então a gente tem que pensar a navegação a partir, pontes, como pontos de ligação. E aí eu já vou entrar na quarta característica da antiguidade, que é o mar Mediterrâneo. Tá? E o mar Mediterrâneo, conforme eu já me antecipei aqui, ele é um mar que vai propiciar a integração de diferentes povos, né? Fenícios, romanos, gregos. Eles vão estar circulando ali por aquela região que liga o sul da Europa, Grécia, Itália, a Península Ibérica, lá Portugal e Espanha, com o norte da África ali, na região do Marrocos, depois mais o Egito, Jerusalém, que tem acesso ali pelo Oriente Médio, e por aí vai. Então o mar Mediterrâneo é o nosso mar por excelência aqui na história antiga. E daí numa outra aula nós vamos falar um pouco da economia na antiguidade. Tá? Quais produtos eram negociados, eram comercializados, eram trocados, o que tinha importância, qual era o interesse e por aí vai. Bom, então indo para o nossa quinta noção, a quinta noção para a gente compreender a história antiga é a cidade-estado. E aqui é algo que a gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque o que é o Estado? O que é o Estado? O Estado é uma organização, é uma entidade, é uma instituição que serve para organizar a vida social. O Estado é uma instituição que serve para organizar a vida social. Ou o Estado serve para organizar a sociedade. Então o Estado, ele planeja a vida, ele cuida dos habitantes e ele organiza a burocracia, ele organiza as leis, ele organiza as punições, ele cuida da segurança. Então, o Estado ele serve para organizar a vida social. Nós temos aqui dois elementos, o Estado de um lado e a sociedade do outro, que são diferentes. Agora tem um terceiro elemento que faz a ligação entre um e outro. Que elemento é esse? O governo. Então nós temos Estado, que é uma máquina, sociedade, que são as pessoas, e o governo que administra o Estado em prol das pessoas. Agora aqui, nós vivemos no Estado democrático, que a gente elege lá o governador, o governante, o prefeito, o presidente e por aí vai. Na antiguidade não era assim que funcionava. Quem administra o Estado é o guerreiro mais poderoso, que se intitula rei. Tá? Ou mais, no Egito ainda eles vão se intitular deuses, né? Imagina o faraó, que é o governante do Estado egípcio, ele é o próprio Deus vivo, encarnado. Então nós temos que ter essa noção. E agora aqui, abrindo um parênteses, essa pandemia que nós estamos vivendo, né, se voltou a falar muito, olha, e cadê o Estado? Tem muito funcionário no Estado, tem privilégios funcionários, ou está faltando funcionário, o que o Estado está fazendo? E o meu emprego, e o meu salário, e o Estado, o que faz? E o Estado, o que não faz? E aí um diz uma coisa, outro diz outra, mas tá aí a questão. O Estado surgiu num determinado momento histórico
que é a antiguidade. E ele surge na Mesopotâmia, e nós temos o Estado até hoje. Hein? E o Estado ele serve para isso, para organizar a vida social. Ele define o papel de cada indivíduo na sociedade. Como assim ele define? Ele diz, olha, tu é escravo, tu já pode se aposentar, tu é idoso, tu é camponês, tu não se mete aqui, tu é chefe religioso. Ele vai definindo os papéis ali, né? Por exemplo, eu sou um professor, mas eu só sou professor porque o Estado me deu um diploma. Claro que eu estudei, obviamente, né? Mas não adiantava eu estudar e não ter esse reconhecimento legal, jurídico por parte do Estado. Mesma coisa o médico. O médico pode ser assim, ó, o maior cirurgião do mundo. Se ele não é reconhecido pelo Estado, ele não tem autorização do Estado para exercer a medicina, ele não é nada do ponto de vista da medicina. Então o Estado ele define o papel de cada um. Ele organiza a burocracia. Né? Ele organiza a burocracia. Como assim organiza a burocracia? Quando o mercador lá da antiguidade vai fazer vender camelo no mercado, ele tem que ter autorização. Tem que ter autorização para fazer o comércio. Quem é que autoriza ele lá? É o governante que está representando um Estado. Quando eu vou fazer o comércio e passo por uma ponte, quem é que organizou a construção daquela ponte? Não, foram as pessoas que se reuniram ali e fizeram. Até pode ser. Mas o Estado, ele é que coordena esses procedimentos. Então, assim, olha, agora nós vamos plantar trigo a 80 quilômetros longe do Rio Nilo. Tá, mas como é que vai plantar trigo se não tem água lá? Nós vamos abrir aqui um canal, um dique, e vamos levar água do rio até lá. Tá, e quem é que vai fazer isso aí? Os funcionários do Estado, aí, a população, os camponeses, os escravos. Quem é que vai coordenar toda essa tarefa aí? O Estado, né? Através do seu corpo de funcionários. Tá, mas quem é que vai pagar o salário dos artesãos, dos caras que trabalham ali? O Estado. Como é que o Estado vai pagar isso? Ele vai cobrar imposto. Né? Ele vai cobrar imposto. Ele vai criar guerra, ele vai roubar dos outros lá. Então, assim, é isso que faz o Estado. Tá? E aqui não é um Estado democrático, isso que é importante que a gente saiba. Porque quando eu digo que ele organiza a vida social, ele pode organizar não a contento da sua sociedade. Né? Ele pode impor as regras ali pela força, pela violência. E, aliás, essa é uma característica. Quem é que tem o uso legítimo, legal, do ponto de vista jurídico, da força? O Estado. O Estado. Um agente do Estado pode andar armado na rua, pode andar com um revólver na cintura, pode andar com uma metralhadora, pode algemar o outro, pode parar o carro numa barreira. São funcionários do Estado. Ali nós temos um braço do Estado. O cidadão que não exerce aquela função autorizada pelo Estado, ele não pode fazer isso. Mas eu quero andar armado, mas eu quero parar os carros na rua e ver os documentos, porque eu estou fazendo minha parte como cidadão. Não, isso não é competência do cidadão, isso é competência do Estado, e ele vai ter que ter agentes para fazer isso. Tá? Só que na antiguidade, os estados não são como os países que a gente conhece hoje. Nós vamos ver depois que não existe um país chamado Grécia na antiguidade. Né? Não, eles não se organizam dessa maneira. Não tem nada parecido com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, São Paulo. O que nós temos são cidades-estado. Ou seja, cada cidade tem a sua autonomia e faz a coisa do seu jeito. Cada cidade tem as suas regras,
a sua forma de comportamento. Portanto, cidade-estado é a nossa quinta noção. Tá? E aí, entendendo tudo isso que eu falei, é muito fácil entender a sexta noção que está amarrada a tudo isso, que são as leis. Quando que surge quando que surgem os primeiros códigos de leis? É na antiguidade. No período paleolítico lá é a selvageria. É claro que o ser humano ele é mais inteligente, ele se sobrepõe sobre os outros animais. Mas é a selvageria no paleolítico, no neolítico. No neolítico se organizam em forma tribal, não em forma estatal. Agora não, na história antiga nós temos os primeiros códigos de leis, e o mais famoso é o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião, e é um código muito interessante para a gente estudar, porque a ideia dessas primeiras leis é ter uma correspondência de pena. Tu roubou, tá, mas aí roubou, aí tem que ser roubado? Não, tu roubou, vamos cortar tua mão. Tu matou, tu morre, né? Ou assim, tu matou o filho do outro, se tu tiver filho, o teu filho morre. Então a ideia é ter uma correspondência ali proporcional, mas nem sempre isso é possível. E aí o Estado vai organizar e vai estabelecer a penalidade para aquele que descumpriu a lei. Né? E isso até hoje, o direito, quando a gente fala de leis, a gente está dentro da área do direito, né? Da área jurídica. O direito ele vai buscar também essa correspondência de pena. Porque, por exemplo, eu não posso, enquanto Estado, o Estado não pode dar uma pena extremamente severa para quem roubou uma carteira. Roubou uma carteira, vai ficar 30 anos preso. Tá, e aí se quem roubou uma carteira vai ficar 30 anos preso, e quem tirou a vida de outra pessoa? Não, aí essa aí é 200 anos preso, prisão perpétua, pena de morte, enfim. Mas isso faz parte da ciência jurídica, em pensar assim, o dano causado à sociedade, causado ao indivíduo, causado à propriedade, que é uma noção que começa a surgir na antiguidade, e a pena que deve ser ajustada a esse dano que foi causado. Tá? Então a questão das leis é muito importante. E as leis são códigos de comportamento social, códigos de conduta. Né? Imagina, é bem fácil, imagina uma lei de trânsito. O sinal está vermelho, tem que parar. O guarda lá deu um apito, pode seguir, o guarda levantou a mão, enfim, a placa que está aqui significa isso, a placa que tem aquele símbolo significa aquilo. Tá, mas e a gente não sabe os símbolos do trânsito, professor? Por isso que a gente vai na autoescola. Ali eles vão te ensinar a legislação de trânsito para que tu possa dirigir e viver socialmente sem colocar a vida do outro em risco. Tá? Então as leis. E aí também tem as leis do Estado, mas tem outras leis também. Os 10 mandamentos, o que é? Os 10 mandamentos são leis. Né? Mas essas leis vieram de Deus. Bom, mas são leis. Não matarás, não cobiçarás o gado, nem a mulher do próximo. É como a gente deve se comportar. E aqui a gente já vai para o nossa sétima noção, que eu já estou antecipando, que é a religião. A religião. Então, assim,
não tem distinção na antiguidade entre Estado e religião, que nem hoje. Hoje o nosso Estado ele é laico, né? Ou seja, ele tenta uma separação aí, de religião. Então, tanto é que a lei religiosa, ela, nos países do mundo ocidental, ela não tem validade nenhuma do ponto de vista jurídico. Tá? Se a gente for falar no Oriente, aí é outra história. Mas aqui no Ocidente, mas eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de legislação. Então nós temos uma legislação laica, o cara hoje em dia pode ser ateu, pode ser da religião A, B, C e D, mas a lei é a mesma para todos. Enquanto que na antiguidade a lei e a administração, elas têm um caráter religioso. E qual é a importância da religião aqui, né? E a religião é importante até os dias de hoje. E quando eu digo que ela é importante, não que você tenha que ter religião ou não tenha que ter religião, não é isso. E nem estou fazendo juízo de valor também, que a religião é boa, que a religião é ruim, não é isso. Mas a religião ela é importante porque ela se manifesta socialmente. Tá? Ela se manifesta tanto para o bem quanto para o mal, ela está presente. E se a gente quiser entender o mundo que a gente vive e o mundo que os nossos antepassados viveram, a gente não pode desconsiderar a religião e o pensamento religioso. Então, mas por que a religião é importante? Desde a pré-história, o ser humano tem um pensamento religioso. Quando ele se questiona, olha, a minha companheira aqui não reage mais, então o corpo está apodrecendo ali. O que é isso? O que aconteceu? Né? Que força é essa que eu não consigo compreender? E aí nós temos o pensamento mítico. Por que explodiu lá um vulcão? Por que o vulcão entrou em erupção? Porque os deuses estavam irados. Tanto é que o Vesúvio, 17 anos antes dele entrar em erupção, ele começou a enviar sinais que ele ia entrar em erupção. E tremia a terra, e explodia, e dava um estrondo. E esquentava o vulcão. Ele estava mandando sinal do ponto de vista geológico. E os romanos o que faziam? Olha, o vulcão aí vai entrar em erupção, vamos dar no pé daqui o mais rápido possível. Era isso? Não era isso. Olha, os deuses, eles estão irados, alguma coisa aí tá errada. Então vamos fazer o seguinte, vamos acalmar os deuses, vamos sacrificar um touro. Vamos sacrificar um boi aí, vamos fazer uma oferenda. Por quê? Então a religião é isso. O ser humano ele possui um certo controle da racionalidade. Mas nem tudo é controlado. Nem tudo é explicado racionalmente. E quando me foge esse controle da explicação racional, eu atribuo isso a um pensamento mágico, a um pensamento mítico ou a um pensamento religioso. Que a religião não depende de comprovação, ou acredita ou não acredita. Então assim, o rei da antiguidade, ele tinha o direito sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Agora, então ele tem esse poder, ele é poderoso. Agora o rei em algum momento ele vai morrer também, então existe um poder muito maior do que ele.
Tá, mas o faraó é um deus, então existem deuses maiores do que ele. E aí que entra em campo a religião. Tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Então os deuses, se a gente quiser compreender a antiguidade, a gente tem que entender a religião. A cidade de Roma, quando foi fundada, foi pedido autorização para os deuses para se fundar a cidade naquele local, e foi feito um ritual ali. Se sacrificava um animal, se fazia uma série de orações, pedindo permissão, pedindo autorização aos deuses, que nós vamos ver isso aí mais à frente. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei no Estado, e que é um Estado religioso, e é por aí que eu vou começar o próximo vídeo, porque nós já estamos com 50 minutos nesse vídeo aqui, nós estamos no item 7, falta 4 ainda, porque são 11 características, mas assim, o Estado, ele estabelece uma hierarquia social, ou seja, alguns têm mais poderes que os outros. Então nós temos o rei, que ele está no topo da pirâmide social, mas temos abaixo dele o sacerdote. O que é o sacerdote? Sacerdote é um líder religioso. O padre é um sacerdote, o pastor é um sacerdote, o rabino é um sacerdote. Tá? Abaixo do sacerdote nós temos os escribas. O nome já diz escribas, aqueles que escrevem. E junto com os escribas nós temos o corpo de funcionários do Estado. Desde o cara, aquele que bate na porta lá para cobrar o imposto, aquele é um funcionário do Estado, até o mestre de obras, lá o engenheiro que vai ajudar na construção das obras públicas, na construção das pirâmides. Não foram os deuses astronautas nem os alienígenas, foram os homens que construíram as pirâmides, e o funcionário do Estado vai estar ali, né? Os artesãos. Abaixo do funcionário do Estado, os artesãos, os camponeses. Quem são os camponeses? O nome já está dizendo, o trabalhador do campo. E abaixo dos camponeses? Os escravos. Então, para terminar essa nossa aula, a religião da antiguidade, ela é uma religião de caráter politeísta. Politeísta. Anotem aí. O que é isso? Muitos deuses, vários deuses. Não estou falando aqui da forma de Deus, estou dizendo que são vários deuses. Então, assim, os egípcios são vários. Tem o deus da morte, tem o deus do sol, tem o deus disso, tem o deus daquilo, tem o deus da fertilidade. Os gregos, mesma coisa, tem vários deuses. Os romanos, vários deuses. Lá na Mesopotâmia, vários deuses. Os fenícios, vários deuses. Politeístas, religião que possui muitos deuses. Mas, durante a antiguidade, vai surgir uma religião de caráter monoteísta. Apenas um Deus, que são os hebreus, são os judeus, os israelitas. Tá? Eles vão ter um Deus só. E esses judeus, eles vão ser escravizados no Egito, vão sair do Egito. O êxodo, aquela história toda. E eles vão se considerar o povo eleito porque eles têm um Deus e que seria mais poderoso do que os outros. Então tem essa religião monoteísta, que é uma contribuição que os hebreus trazem
pro mundo atual, né? É um legado deixado pelos hebreus que ainda existem. Tem hoje o Estado de Israel lá. E a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque nós vamos ter um grupo ali politeísta, que são os romanos, e num determinado momento histórico eles vão se tornar monoteístas. Então eles eram politeístas para ser monoteístas. Eles cultuavam vários deuses e daqui a pouco eles adotam o cristianismo e vão perseguir as antigas religiões porque agora eles só têm um Deus, tá? Então essa é outra questão. Bom, já falei bastante. A gente avançou aqui em 7 noções. Eu gostaria que vocês pensassem nisso tudo que eu falei e fossem analisando como que essas noções elas podem ajudar vocês naquilo que vocês estão lendo, naquilo que vocês estão pesquisando, naquilo que vocês estão escrevendo. Porque a gente compreender essas noções é fundamental agora, porque elas vão nos servir como eixo para os próximos conteúdos, né? E eu vou utilizar essas noções aqui no 2º ano, no 3º ano, na graduação, e vou utilizar acima de tudo na vida para compreender o mundo que a gente vive, né? Por exemplo, quando tem uma guerra, quem é que tem que organizar a comunidade ali, a cidade, o estado na guerra? Quem é que tem que dar proteção? Quem é que tem que chamar os homens? Quem é que tem que cuidar da alimentação? É o Estado que organiza isso tudo. Quem é que são os chefes da guerra? Quem é que são os chefes disso, os chefes daquilo? É o Estado que organiza isso tudo. E quando tem uma pandemia? Quem é que tem que organizar isso? É o Estado. É o Estado, não é o cara que planta lá, é o comerciante que vai ganhar muito, né? É para isso que a gente tem Estado. Tá? Essa é a nossa primeira parte. Continuamos. E vamos nos falando aí. Um grande abraço para todos e até a próxima.